Olá, alunos do sétimo ano. Hoje, na aula de redação, nós trabalharemos a narrativa de suspense. Mas o que seria uma narrativa de suspense? Vamos observar aqui. É uma narrativa mais tensa, ou seja, criada de acordo com uma sequência de fatos enigmáticos, fazendo com que o leitor envolva-se com a leitura a fim de descobrir os mistérios. Enigmático tem a ver com mistério, né? Então, todo o mistério ali da história, tudo que o autor coloca em relação a mistério é um enigma, né? Porque você tem que descobrir, às vezes, junto com o próprio personagem, todas as situações que vão acontecendo. Então, prende o leitor por isso, porque o leitor quer descobrir como os personagens atuam nas situações descritas, né? Como que aquele personagem vai sair daquele problema, daquela situação. Então isso aí traz o suspense da narrativa, né? Você faz com que o leitor, no caso o autor, faz com que o leitor fique preso ali na história e queira ler o livro ou o texto, né, em si, da mais rápido possível, porque ele quer descobrir todos os enigmas, todos os mistérios que estão dentro da história. Então, por isso que é uma narrativa de suspense, porque você não sabe como vai terminar, né? E tem muitos problemas ali, muitas situações que vão sendo resolvidas no decorrer da história. Então, você tem que ler todo o contexto, todo o texto, né? Para você conseguir descobrir o final, né? Como aquele personagem, como vai terminar a história para aquele personagem, ok? Então vamos analisar um pouquinho, um pouco da estrutura, né, dessa narrativa de suspense. Desenvolva a sua história como? Como que você vai desenvolver a sua história? Primeiro, na narrativa de suspense, a estrutura dela, ela tem a descrição, então você vai descrever seus personagens de forma física e psicológica, isso nós já estudamos, né? Forma física, se é alto, baixo, gordo, magro, né? Tem cabelo, é careca, o quê? Então é a forma física aí do personagem. Por quê? Porque você descrevendo de forma física, né, você faz com que o leitor imagine como é o seu personagem, cria, né, aquela imagem dentro da cabeça do leitor de como seria aquele personagem, né, de que ele está seguindo ali a história, ok? Forma psicológica é como o personagem pensa, o que ele sente, né? Ah, é um personagem que é corajoso, né? É corajoso, destemido, que faz tudo ali, não tem medo de nada. É um personagem, né, que já tem medo, né, acanhado, fechado. Como que é a parte psicológica do seu personagem, tá? E não é só do personagem principal, não. Você pode estar acrescentando o físico e o psicológico de vários personagens dentro da sua história, dentro da sua narrativa de suspense, tá? Segundo, especifique o ambiente e o tempo nos quais sua história será desenvolvida. Extremamente importante. Por quê? Porque aqui você vai especificar o ambiente. Pode ser só um ambiente? Pode, mas pode também ser vários ambientes aí que o personagem ou os personagens, né, passam, né, para o desenvolver da história, certo? Pode começar a história num determinado lugar e terminar em outro, não tem problema, mas tem que desenvolver aí o ambiente. E é interessante também descrever esse ambiente, tá? De forma objetiva, mostrando tudo o que tem dentro desse ambiente para fazer também a imagem dentro da cabeça do leitor, ok? Tempo também é extremamente importante para saber se é uma história atual, se é uma história que já aconteceu numa determinada data, época, ou se é algo futurista, né? Aí depende muito do seu contexto, do que você quer trabalhar aí dentro da sua narrativa de suspense. Mas o ambiente e o tempo são extremamente importantes, ok? Cria um problema a ser resolvido e como ele será complicado. Olha, aqui temos dois pontos. Primeiro, você vai elaborar um problema. Esse personagem ele pode passar, pode não, ele deve passar por um problema, certo? E aí vem a questão.
é somente um problema? Não. Aqui eu estou citando um, mas você pode colocar vários problemas no decorrer da história, né? Numa narrativa de suspense, quanto mais problema, melhor, porque você vai prender mais o seu leitor, tá? E como ele será complicado. Quando acontece essa questão de como será complicado, é aquela situação do clímax, né? Então você tem um problema ali dentro da história e de repente esse problema complica. É o clímax. É o clímax. Por quê? Porque daí o leitor, quando chega nesse ponto que o personagem já está passando por um problema, né? Por um problema e piora esse problema, complica, né? É quando o leitor ele quer realmente saber o que vai acontecer. E aí é o clímax da história, tá? Então escolham problemas interessantes e situações que podem ser complicadas, tá? Mantenha o leitor preso ao texto. Então, se você trabalhar bem essa questão do problema, já vai, já será, né, uma forma de prender o leitor, ok? De forma a querer seguir com a leitura para descobrir como a situação vai ser resolvida. Então tem muitas formas, né? Se você vai trabalhar com um problema somente, então você não vai resolver o problema no meio da sua história, né? Você vai fazer o quê? Vai acrescentar o problema, vai, vai colocando ali complicações para esse problema no decorrer da história e lá no final que você vai solucionar esse problema, certo? Porque daí você prende o leitor no decorrer de todo o texto, certo? E por último, desenvolva uma solução final, de preferência inesperada, né? Então é o que eu falei: o problema está lá, tem toda a complicação. Chegou no final, tem que arranjar uma solução para esse problema. E de preferência, uma solução que seja totalmente diferente do que deveria ser, né? Porque daí você vai trazer essa questão do inesperado. Né? Se você faz uma solução que todo mundo já pensou que seria aquilo, fica algo simples. Agora, se você faz algo inesperado, vai terminar a sua história muito bem e vai realmente prender o leitor. Ele realmente vai gostar do final da sua história, ok? Então, essa aqui é uma base da estrutura do texto de suspense. Continuando, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Nossa, professor, mas por que está todo pintado, grifado assim, né? Então, vamos analisar o contexto, né, de o porquê que está grifado, certo? Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o contexto chamado O Mistério Assustador. É um texto, né, curto que eu trouxe para nós analisarmos. Então, vamos ver. Aqui eu grifei colorido por quê? Porque cada elemento desse tem a ver com o que nós vimos aqui na estrutura, tá? Então eu vou mostrar para vocês que realmente você consegue encontrar esses elementos dentro da estrutura de uma narrativa de suspense. Então vamos lá, o mistério assustador, tema, né? Já começa aqui com um lugar, ó, numa pequena cidade. Então ele já identificou aí o lugar, ele já deixou marcado o lugar. Do interior havia um mistério nunca revelado. Todos os moradores tinham medo e andavam apavorados, né? Então, aqui, ó, fatos enigmáticos. É um fato, é um mistério. Então, ele já começa aqui, ó, um mistério, né? Então, é um fato enigmático que ele coloca já para te prender. Mas por que que eles andavam apavorados? Você vai querer continuar lendo a história, né? Trata-se de uma pequena casa abandonada, ó. Mais um ponto aqui de lugar para situar a história, onde morou um antigo prefeito da cidadezinha. Após sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa, gritos, portas se batiam, eram alguns sons que todos ouviam ao se aproximar da casa. Também aqui, ó, o fato enigmático, né? Ouvir barulhos estranhos, então prende aqui já a atenção do leitor novamente, tá? Certo dia, ó, tempo, já situou você aqui
dentro do contexto do tempo. Dois compadres situou você com os personagens. Aqui no caso seriam os personagens principais, né, da história, certo? Secundário a gente poderia colocar aqui, né, os moradores daquela cidadezinha. Resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Mais fatos enigmáticos aqui, mistério, suspense, para chamar a atenção, para prender o leitor, né? Os dois ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Ó. Essa ação aqui, ó, os dois ficaram muito assustados, mas não desistiram, já demonstra um ponto psicológico dos personagens. A coragem, né? Mesmo que eles ficaram assustados, mas eles não desistiram. Então eles eram persistentes, eles tinham coragem para entrar naquela casa assustadora, né? Mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto. Situação de, situou aqui um lugar, né? Então subiram as escadas e em direção ao quarto. Respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta. Ó, isso daqui é o que, né? É o suspense, né? Abriram a porta. Você não sabe o que vai acontecer, certo? Não havia nada lá dentro. Os dois compadres resolveram andar por toda a casa. Os barulhos continuavam cada vez mais altos. Situação de suspense, fatos de enigma, né? Eles entraram na biblioteca. A porta se fecha e eles ficaram paralisados com aquilo que veem. Eles soltam um grito de horror que é ouvido por toda a rua. Isso daqui é o quê? É o clímax, né? É o clímax, é a parte de mais tensão, quando eles entram e eles veem algo, né, e ficam paralisados. Então é o clímax da história. Desde que desde esse dia, nunca mais se viu esses dois compadres, né? E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter dois, para o terror de todos os moradores. E aqui finalizou. Então finalizou de que forma? Ah, sempre vai finalizar de uma forma feliz, alegre? Não, não. Aqui ele quis finalizar, né? Não resolvendo o mistério, não resolvendo o problema e acrescentando mais um problema que seria, né, o mistério aí do sumiço desses dois moradores, dos dois compadres, tá? Então aí vai depender muito do autor. Né? O autor decide da forma como ele quer terminar a história. Né? A liberdade aí literária para escrever o texto. Da mesma forma vocês decidem como vocês querem terminar a sua narrativa de suspense, ok? Mas aí vocês conseguem observar aqui os elementos, né? Então, lugar, né? Vamos aqui, ó, lugar, fatos enigmáticos que chamam, prendem a atenção do leitor, né? Sentido de tempo, os personagens principais, né? O clímax da história e a finalização, desfecho, né? Então tá bem organizado e aí prende a atenção do leitor, né? Porque ele quer ler, ele quer descobrir o que vai acontecer. Pode ter, o leitor pode ter gostado do fim, sim, como ele também pode não ter gostado, porque ele poderia, assim, querer que os personagens tivessem resolvido o problema. Mas aí vai a cargo do pensamento de cada um. Né? É uma escolha aqui que você tem, ok? Então, uma boa narrativa de suspense deve obedecer à seguinte estrutura. Então, toda vez que você for elaborar sua narrativa de suspense, né, na realidade, essa estrutura aqui, você pode trabalhar com qualquer tipo de narrativa que dá certo, tá? Então, aqui, ó, o que? Qual é o fato que você vai trabalhar? A sua história vai contar qual fato, né? É quem? Quem são os personagens, certo? Como os fatos vão acontecendo da história? Como que vai acontecer? O que vai acontecer com os fatos? Como que vai decorrer esse fato dentro da história? Onde vai acontecer? Né? Especificar ali o lugar que vai acontecer. É um lugar? São vários? O quê?
quando vai acontecer, né, o tempo, e o porquê que está acontecendo isso. Então, se você observar dentro do texto, nós conseguimos ali analisar esses pontos. Então, o que? Qual era o fato, né? O fato era de ter uma casa ali mal assombrada, né? Ou melhor, assombrada, mal assombrada, dentro da cidade onde ninguém entrava e todos tinham medo. Então esse é o fato. Quem são os personagens principais? No caso ali a gente pode citar os compadres como personagens principais e a população em geral ali da cidade como secundário, tá? Como os fatos foram acontecendo? Aí você relata a questão dos compadres resolverem entrar na casa e tudo que aconteceu, né? Onde aconteceu? Na casa, né? Na casa, numa cidadezinha, no interior. Quando aconteceu? Um certo dia. Ali ele não especifica total se é manhã, tarde ou noite, mas ele coloca um certo dia, né? E por que que aconteceu? Pela curiosidade que os compadres tinham de saber o que acontecia dentro daquela casa que trazia tanto medo para a população, certo? Então você consegue identificar ali naquele texto, quem quiser volta depois e observa, tá? Todos esses elementos. E se você, dentro do seu texto, você vai elaborar sua narrativa de suspense, antes de elaborar, se você responder todas essas perguntas, fica muito mais fácil, porque daí você pega, né, a partir dessas perguntas e monta o seu texto, porque você respondendo isso daqui, você tem o seu enredo, né? Você contém o seu enredo para poder trabalhar sim a sua narrativa, ok? Então facilita muito se vocês responderem essas perguntas: o que, quem, como, onde, quando e porquê, antes de fazer o seu texto. Se você fizer isso no seu caderno, depois você só vai seguindo, você só vai olhando nessas perguntas, nas respostas e vai montando ali os parágrafos, acrescentando todo o desenvolvimento da história, ok? Então, essa aqui foi uma explicação sobre narrativa de suspense, certo? Narrativa de suspense. Espero que vocês entendam, certo? Não conseguiu entender tudo, por favor, retome, volte aí a explicação, ok? A atividade está postada aqui no plural, ok? Tenha uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima aula de redação. Até lá!